Seja bem-vindo à nossa aula direto ao ponto. Um banco de conteúdos direto ao ponto para você aprender de forma rápida e prática tudo aquilo que você precisa saber para poder ter uma vida mais leve, organizada e realizada. E na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre como explicar o TDAH na sua família. Na família, porque afinal de contas a gente sabe como o TDAH causa impactos na família e como isso acaba gerando uma série de situações que vão se acumulando e principalmente criando situações de desconforto, criando situações em que você tem sempre uma impressão de estar sendo cobrado ou então de deixar algo pelo meio do caminho, não é mesmo? Então, a gente vai fazer aqui uma explicação rápida e prática de como você pode lidar com essas situações. Bom, a primeira coisa é que você precisa entender que o seu TDAH ele produz uma série de impactos na sua dinâmica doméstica. Seja você uma pessoa que mora com a família ou então que é casada, que tem um parceiro, uma parceira, né? Tem uma vida conjugal e que de certa forma, à medida que você vai descobrindo o TDAH, você vai percebendo como o seu TDAH afeta na dinâmica doméstica. Seja em termos de organização, seja em termos do relacionamento, seja na forma de comunicação, seja na forma como você interage, né, com algumas demandas que são naturais da vida doméstica. E isso acaba se refletindo principalmente nas dificuldades em organizar as demandas com as outras pessoas. Afinal de contas, você tem ali um convívio, né, com uma série de tarefas, uma série de coisas que vão acontecendo, e nessa dinâmica você vai esquecendo ou então deixando para depois. Tem a procrastinação, que alguém te pede alguma coisa e você não realiza, ou então algum compromisso que você esquece, ou então uma conta que tinha que ser paga e você esqueceu. E essa dificuldade em gerenciar as demandas, as tarefas que vão sendo colocadas ao longo do caminho. Eu lembro de situações, por exemplo, na minha vida, em que eu já tive impactos do TDAH, por exemplo, numa conta, numa série. Aliás, eu deixei 3 meses de conta em aberto e acabou cortando a luz e, obviamente, a minha esposa, ela não ficou nada satisfeita na época e eu tive que depois ter um entendimento, né? Depois eu tive esse entendimento de que isso era efeito do meu TDAH. Assim como aquelas diversas situações que você já deve ter passado, em que alguém te pede alguma coisa e você fala, daqui a pouco eu resolvo, e você acaba não resolvendo. E a pessoa passa de novo e fala, olha só, mas você tem como tirar o lixo? Você fala, não, daqui a pouquinho eu faço, e você não faz. E aquilo vai acumulando até que em algum momento a pessoa já vira e fala estressada com você, tipo, tá, mas eu te pedi pra resolver. E aí você tá lá sofrendo com culpa, sofrendo com esse momento de cobrança, e isso vai, obviamente, causando uma série de desgastes, seja com sua mãe, seja com a pessoa com quem você mora, né, no ambiente familiar, seja inclusive na dinâmica com seus filhos, enfim, são impactos que a gente percebe. Os principais desafios que as pessoas com TDAH sofrem nesse ambiente familiar tem a ver com essa sensação de cobrança externa, de estar sendo o tempo inteiro cobrado em cumprir com algumas tarefas, em conseguir dar conta da dinâmica do dia a dia. As pessoas que possuem TDAH muitas vezes acabam encarando a dificuldade das outras pessoas em entender essa própria dinâmica, acha que é preguiça, acha que é má vontade, acha que não dá atenção. Afinal de contas, alguém pede alguma coisa pra você, você tá no mundo da lua, você tá dando atenção pra outra coisa e não tá escutando o que te pedem, e isso acaba favorecendo, né, esses desentendimentos, a necessidade em querer dar conta de tudo e não questionar se você consegue de fato dar conta. Você acaba assumindo compromissos na sua dinâmica e que você vai lá e fala que vai conseguir fazer, que vai resolver, mas acaba não resolvendo. E isso é um desafio que acaba aparecendo nessa dinâmica familiar. O fato de você também, por causa disso, não compreender muito dos seus limites, não compreender que talvez você não consegue dar conta de determinadas coisas, ou que você precisa ter um determinado tipo de limite de horário, um determinado tipo de limite de compromisso, e que isso precisa ser ajustado, mas muitas vezes você não consegue fazer esse ajuste dentro do seu ambiente relacional, dentro do ambiente familiar. E tudo isso acaba gerando
essa percepção de autocobrança, de uma sensação de culpa, de estar sempre devendo algo para os outros. E a sua própria percepção, será que eu não estou conseguindo me engajar? Será que o meu relacionamento está dando certo? Será que não está dando certo? Será que eu tenho uma boa relação com a minha família? E que, na verdade, está ali com todas essas características sendo acumuladas, esses impactos sendo acumulados, que trazem essa percepção de uma frustração ou então de um desconforto nas relações familiares. Então, antes de você começar a buscar uma forma de explicar para sua família, eu quero que você entenda algumas coisas. Primeiro, eu quero te falar que você precisa entender o seu TDAH. Você precisa entender o TDAH, você precisa entender como transtornos de déficit de atenção, hiperatividade e impulsividade acabam gerando diversos impactos na sua vida, na sua forma de gerenciar a sua vida e como isso, obviamente, vai acabar impactando dentro do seu ambiente familiar. Tem uma aula aqui dentro da comunidade chamada O Guia do TDAH para Famílias e Casais. É uma aula completa e que eu sugiro que você assista ela com os seus familiares, com as pessoas que fazem parte desse ambiente familiar, para que elas entendam mais profundamente. Essa é uma aula que está assim, bem completa, de como estabelecer um fluxo, uma dinâmica mais saudável e principalmente de entendimento, de compreensão, de compaixão, de empatia pelas dificuldades que você tem e, obviamente, pelas necessidades que você precisa cuidar para poder implementar estratégias mais funcionais, mais saudáveis nesse contexto. A segunda coisa que eu preciso te falar é, você precisa aprender a gerenciar a sua rotina e as suas tarefas. Porque, afinal de contas, o ambiente familiar, ele é recheado de tarefas, recheado de atividades e, principalmente, precisa ter uma rotina. Porque é óbvio que, para as coisas acontecerem, você precisa saber o que precisa ser feito, quando precisa ser feito, como precisa ser feito, seja a roupa para lavar, seja a preparação da comida em casa, seja o pagamento das contas, seja inclusive os horários e os compromissos que vocês têm em conjunto, assim como os seus próprios horários e os seus próprios compromissos, tudo isso precisa estar muito bem organizado. Então você precisa primeiro, gerenciar essas demandas. Você precisa ter um sistema para poder anotar e planejar suas tarefas ao longo da semana. Você precisa conseguir dedicar tempo para poder reunir os recursos, as coisas que você precisa para poder executar as tarefas. Então, se você vai pagar uma conta, você precisa ter um momento para poder reunir as contas que você precisa pagar. Se você vai limpar a casa, você precisa verificar se tem os itens para poder fazer a limpeza de casa. Se você tem um compromisso com alguém da sua família, você precisa ter bem organizados os horários, saber qual é o dia e tudo mais. Você não pode deixar para que os outros resolvam a sua própria vida. Você precisa ter um entendimento de como gerenciar a sua própria vida, afinal de contas, ninguém está no mundo para poder gerenciar a sua vida. E o problema é que muitas vezes você está aí esperando que alguém resolva as suas demandas, sendo que se você se dedicar a fazer essa organização, esse planejamento para a sua vida, isso já facilita muito na sua dinâmica com as pessoas da sua casa. E uma coisa que é interessante é você começar a ter estratégia para os principais impactos do TDAH. Como, por exemplo, o fato de você constantemente não conseguir prestar atenção no que as pessoas falam. Mas você tem uma dinâmica de, desculpa, eu não entendi o que você estava falando, eu estava viajando, você pode repetir para mim? Ao invés de simplesmente ignorar ou não dar o devido valor para aquele momento, é você saber avisar que você não prestou atenção, avisar que você precisa ali ter uma dinâmica para poder anotar os compromissos. Então você pode deixar um bilhetinho para mim? Você pode botar um post-it na geladeira ou então na porta, na saída e ter estratégias para cada um desses momentos que você sabe que vai ter um impacto por causa dos sintomas do TDAH. E, obviamente, o essencial é faça a sua parte. Você precisa fazer a sua parte. TDAH não é desculpa para ficar delegando, terceirizando a responsabilidade pelas coisas que você precisa fazer pela sua vida. Então, não dê desculpa, faça a sua parte, organize-se, cuide da sua rotina, se envolva com a dinâmica doméstica, não espere que alguém tenha que te falar o que fazer, ou então não espere que alguém tenha que te cobrar sobre as demandas e os compromissos e os prazos.
cuide disso, porque isso facilita o seu bem-estar. Mais do que uma questão do ambiente, se você fazer isso por você, naturalmente as coisas vão se articulando com uma maior harmonia. Mas então como é que você pode explicar para sua família? Bom, a primeira coisa é você conseguir abordar os principais aspectos do TDAH e explicar que não se trata de uma má vontade, não se trata de um desleixo seu, não se trata de preguiça, e sim que o TDAH é uma condição neurobiológica que vai te acompanhar pelo resto da vida, mas que você está comprometido em cuidar das estratégias que vão facilitar a sua vida. Não é verdade? Você não está comprometido? Fala comigo. Você está comprometido ou não está? Com a sua própria vida, com a sua organização, com a sua dinâmica. Então, quando você começa a explicar, e aí tem a aula, o Guia do TDAH para Famílias e Casais, em que eu explico o porquê, né, da onde surge o TDAH, que é uma condição do neurodesenvolvimento, que são funções executivas do cérebro que estão prejudicadas. Dessa forma, as pessoas vão ter um maior entendimento de que naquele momento que você estava desatento, não se tratava de um desleixo ou de uma má vontade. Era simplesmente porque o seu cérebro não estava ali presente. Eu e a Fabiana, por exemplo, que é minha companheira, na nossa dinâmica, eu tenho a plena certeza, porque quem acompanha aqui sabe que a Fabiana também tem TDAH. Então a gente já tem uma dinâmica muito clara de conseguir ver na cara do outro que a pessoa não está prestando atenção. Então eu sei quando ela não está prestando atenção. E, obviamente, ela também tem uma percepção de quando eu não estou prestando atenção. Nesse enredo, a gente consegue ter uma melhor clareza de entender o que está acontecendo com o outro. Eu sei que, por exemplo, ela vai esquecer um determinado compromisso ou uma determinada tarefa, e eu sei que eu preciso ficar lembrando ela. Então, quando a gente tem esse entendimento de que não se trata de uma má vontade, e sim um aspecto neurobiológico, isso fica muito mais fácil. E aí, peça para a pessoa desenvolver com você um conjunto de estratégias de organização conjunta, que seja bloco de notas compartilhado, que seja post-it colado, que seja um quadro branco na cozinha para poder já ir fazendo a lista de compras, ou então para deixar recados, ou então para anotar compromissos, ter um calendário com as principais datas e, obviamente, você precisa se comprometer em verificar o calendário, verificar o quadro branco. Não adianta a pessoa se dedicar para te ajudar e você também não fazer a sua parte. Então, ter lá um quadro branco, uma lista de compras compartilhada no celular, de alguma forma, para que a pessoa entre nesse entendimento do que você precisa para poder funcionar de uma maneira mais saudável, mais equilibrada, mais harmônica com essa organização. Né? Um calendário com os compromissos, com os aniversários, com as datas, data de médico, data de rematrícula do seu filho, da sua filha, data de... Enfim, você colocar e pedir para a pessoa compartilhar dessa estratégia com você. E peça principalmente orientação para as prioridades sempre que necessário. Porque muitas vezes você tem uma série de demandas e você não sabe como organizar as prioridades. Você precisa lavar roupa, você precisa varrer a casa, você precisa pagar a conta, você tem uma série de tarefas para serem executadas, e aí quando você pede para a pessoa te ajudar a organizar a prioridade, você sabe qual é a sequência do que você precisa fazer. Isso fica muito mais claro.
Porque quando a pessoa fala, não, mas era isso aqui a prioridade. Você foi lá lavar roupa e, na verdade, você precisava levar seu filho e sua filha na aula de inglês. E aí você se perdeu na prioridade. Então, quando você se perde na prioridade, quando você não tem muita clareza sobre a prioridade, peça para a pessoa te ajudar a estabelecer as prioridades. Então, peraí, essa aqui são as tarefas de hoje. O que é prioridade? Porque vai que acontece alguma coisa no meio do caminho e alguma dessas tarefas não vai dar para ser cumprida. Aí você sabe quais são as prioridades, aquilo que você precisa ter um engajamento maior e você precisa colocar na frente de todas as outras tarefas, porque ela é a prioridade do momento, entende? Então, essas explicações no começo já ajudam muito, tá? E aí você precisa ter alguns aprendizados também. Você precisa saber explicar sobre as possíveis dificuldades que vão acontecer. Você precisa explicar que você não vai dar conta de tudo. Se acontecer, você precisa ir ali chegar e falar assim, olha, eu não vou dar conta de tudo. O que eu posso fazer, já que eu não vou dar conta dessa tarefa? Como é que eu posso resolver? Olha, eu não vou conseguir no banco resolver o financiamento do apartamento. Tem alguma coisa que eu posso fazer? Ou então eu posso ligar lá e remarcar? Aprenda a se comunicar. Aprenda a mostrar as dificuldades, o processo. Porque senão você fica vivendo no mundo interno e esse mundo interno não alinha com quem está morando com você. Não alinha com as demandas, com os prazos, com o acontecimento das coisas. Então, aprenda a se comunicar para você poder mostrar que existem algumas necessidades específicas para que você execute as suas tarefas e as suas atividades da melhor forma. Tá entendendo? Então, vai lá, alinha, fala das possíveis dificuldades que você pode ter no caminho. Há uns tempos atrás, por exemplo, eu comentei com a Fabiana que eu estava num fluxo de trabalho que eu ia ter que trabalhar até mais tarde, até a noite, até 8, 9 horas da noite. Eu falei, amor, ao longo desses dias eu não vou conseguir organizar a janta. E eu também vou deixar algumas coisas aqui em casa que vão ficar pendentes, porque eu não vou conseguir dar conta de tudo. Então, na conversa, explicando as dificuldades e pedindo para poder me ajudar a estabelecer as prioridades, eu consegui falar para ela que eu não ia dar conta de tudo. Porque senão eu ia ficar me cobrando em fazer as coisas de trabalho e não ia dar conta de tudo, ia ficar ali tentando articular as coisas e vou dar um jeito, não, pode deixar que eu vou dar um jeito, não, eu resolvo, pode deixar que eu resolvo. E isso só prejudica. E o nosso último ponto é estabeleça combinado para tudo. Tudo. Tenha combinado para gestão doméstica, com os horários, com as atividades, qual que é o dia de lavar roupa, qual que é o dia de varrer a casa, qual que é o dia de pagar a conta. Tenha combinado para as decisões financeiras, para as compras, porque, obviamente, você sabe que a impulsividade é uma característica do TDAH e muitas pessoas acabam tendo impulsividade por compra, e isso acaba atrapalhando na gestão das finanças da família. Então você precisa ter combinado de como usa o cartão de crédito, quais os dias que vocês pedem comida pelo aplicativo, quais os dias que vocês podem comer fora, quais são os momentos em que as compras de supermercado são feitas e quais são as prioridades do supermercado. A gente faz compra do mês, a gente faz compra da semana, a gente precisa fazer compra 3 vezes na semana porque a gente não tem uma organização. Tenha combinados para tudo. Isso facilita muito. E tenha regras de convívio e de organização. Então, tenha regras com você, que você participa da organização dessas regras. Roupa suja, leva para o cesto. Lixo, qual o dia, quantas vezes por semana a gente tira o lixo? Um dia sim, dia não? Um dia sim, dia não? Tem essas regras de convívio. Quem é que lava a louça? Quem é que varre a casa? Quem é que varre num dia? Quem é que varre no outro? Tem essas regras de convívio para que isso fique muito mais harmônico e não fique só naquela discussão de quem deveria estar fazendo, porque você com certeza vai estar perdido tentando dar conta de todas as coisas e de tudo que você acha que você precisa fazer. E se você criar regra de convívio, regra de organização, isso facilita muito, ok? Saiba se engajar melhor na comunicação. Comente, explique o que está acontecendo com você, comente sobre as suas dificuldades, se engaje na melhoria contínua da sua organização pessoal, aonde que você guarda suas coisas, como você guarda,
tendo uma organização seja de documentos, seja de materiais, seja de compras domésticas. Tenha uma melhoria contínua dessa organização para que tudo fique mais fácil, para que tudo fique mais harmônico. E, obviamente, peça ajuda sempre que necessário, explicando as suas dificuldades. E assim, sempre que você sentir necessidade, peça ajuda. Show de bola? Então, esse foi mais um conteúdo direto ao ponto para que você tenha uma vida mais leve, mais organizada e mais realizada. E um conteúdo simples, prático e rápido, dando as dicas e as estratégias que vão facilitar a sua vida. Um grande abraço e até a próxima!